Educação à distância, mudando realidades. Olá, turma! Estamos de volta com a nossa disciplina Oficina de Projetos de Iniciação Científica e Tecnológica. A nossa aula de hoje vai tratar de tema, problema, hipótese, objetivos e justificativa em um projeto de pesquisa na área da educação. Recuperando uma imagem da última aula, nós discutimos essa questão aqui, pesquisar o que na área da educação. Nessa imagem, nós temos processos de avaliação da leitura e da escrita, o uso de metodologias ativas na educação básica, metodologias utilizadas pelos professores, a função do professor na EJA, a função do supervisor orientador no planejamento dos professores, processos de leitura e escrita na educação básica. Vejam que são vários os possíveis temas para vocês elaborarem o projeto de pesquisa de vocês, certo? Recuperando aqui também, lembrando da norma 15287, que vai especificar os princípios gerais para a elaboração de projetos de pesquisa. Essa outra imagem também, da última aula, em que retrata todas as etapas do nosso projeto de pesquisa, desde o objetivo, definição do tema, justificativa, objetivos, local, campo da pesquisa, metodologia, recursos necessários, cronograma, orçamento, verba e equipe. E aqui nós iniciamos as etapas da pesquisa. Vamos lá. Introdução, a escolha do tema. O que eu vou pesquisar? Um aspecto ou uma área de interesse de um assunto que deseja provar ou desenvolver. Assunto interessante para o pesquisador, originalidade não é pré-requisito, fontes de assuntos, vivência diária, questões polêmicas, reflexão, leituras, conversações, debates, discussões. Então, exige todo esse planejamento para a gente escolher um tema, um assunto, um problema, uma lacuna da nossa realidade pedagógica, da nossa realidade educacional. Defina o tema de acordo com os assuntos sobre os quais tenha interesse, certo domínio, conhecimento ou materiais já pesquisados. Não basta fazer a pesquisa porque deve fazer a pesquisa. É necessário identificar-se com o tema e gostar do que se pretende fazer. Desse modo, a pesquisa será construída de forma menos tensa. Quando nós desenvolvemos qualquer pesquisa, é lógico que vão aparecer vários problemas, certo? Pode ser que não haja material sobre aquele assunto, pode ser que as pessoas que a gente queira entrevistar não queiram ser entrevistadas, certo? Então, nós temos que nos preparar para todos esses problemas. De modo geral, escolha um tema com que tenha afinidade, delimite o tema escolhido, analise se existem fontes de pesquisa sobre o assunto, defina a questão problema. Ou seja, aqui o ponto mais importante é, será que já há algo publicado sobre esse assunto? Será que eu consigo referencial teórico? Será que alguém já investigou esse assunto? Toda pesquisa precisa desse amparo, precisa desses passos anteriores. Não adianta eu escolher um tema e já partir para o campo. Esse não é o processo. Eu preciso antes investigar, buscar leituras, textos sobre esse meu tema. Etapas do projeto. Tema do projeto. Vocês podem fazer o tema em 2 linhas. Vocês precisam tematizar o projeto, é a ideia geral. O que seria tematizar? Apresentar ao público qual a temática da pesquisa. Qual é o assunto, então, do projeto? Eu trouxe 2 exemplos. Primeiro, as práticas de leitura no ensino básico. Isso aqui é um tema. Outro, o uso de metodologias ativas nas aulas de ciências. Isso aqui é um outro tema.
Delimitação do tema. Neste ponto, você irá especificar o tema, ou seja, deixar bem claro para o leitor a relação do tema com o tempo e o espaço. Quando será a pesquisa e onde? Exemplos. Tema 1, as práticas de leitura no ensino básico. Vejam que esse tema é bem abrangente, né? Práticas de leitura no ensino básico. Que práticas são essas? Em qual série? Em qual escola? Então, são muitas perguntas, então eu tenho que delimitar. E aí vem a delimitação. O uso das ferramentas de leitura utilizadas nas aulas de língua portuguesa no 4º ano da escola Carolina de Jesus, um estudo de caso. Vejam que houve delimitação. O que eu escolhi? O uso de ferramentas de leitura. Depois, em qual disciplina? Língua portuguesa. Depois, em qual série? 4º ano. Em qual escola? Carolina de Jesus. Então vejam que vai afunilando. O tema é algo bem abrangente, bem geral. E delimitar esse tema é imprescindível para a sua pesquisa. Se você for fazer uma pesquisa de um tema geral, você não vai conseguir terminar essa pesquisa. Ela vai ficar superficial. Por isso, a necessidade de delimitar, de focar, afunilar esse tema mais geral. Um outro exemplo, tema 2, o uso de metodologias ativas nas aulas de ciências. Como que eu delimitei esse tema? O uso da experimentação como metodologia ativa nas aulas de ciências no 5º ano da Escola Carolina de Jesus, experimentações em sala de aula. Vejam que tem vários fatores aí afunilando esse tema maior. Eu disse onde vai ocorrer, que é na Escola Carolina de Jesus. Eu disse o ano, né, a série que vai ocorrer a pesquisa, certo? E o uso de experimentações. Então, está bem focado esse tema. Não tem como alguém perguntar, vai por outro caminho? Não, é esse aqui, está bem focado. Vamos praticar aqui, ó. Assunto, educação. Vejam que é bem abrangente. Tema, a leitura no 4º ano. Também ainda está abrangente. Delimitação. A leitura literária, não é qualquer leitura, leitura literária no 4º ano de qual escola? Da Escola Dom Pedro. Mas o que a gente vai trabalhar com isso? Uma prática com textos amazônicos. Vejam que não são todos os textos que serão trabalhados nesse projeto. Eu especifiquei, serão apenas os textos amazônicos. Por isso a importância da delimitação. Imaginem vocês trabalharem a leitura na sala de aula. Que tipo de leitura? Todas as leituras que estão na biblioteca? É impossível. Então, por isso a necessidade da delimitação. Formulação do problema. Representa os questionamentos do pesquisador. Essas questões motivam a busca organizada de informações que constitui a pesquisa científica. O problema de pesquisa geralmente é uma pergunta, uma curiosidade que pode ser explicada em âmbito científico. Em alguns casos é chamada questão-problema ou problematização. A pergunta não necessita ter uma resposta imediata. Em outras palavras, os problemas de pesquisa são respondidos no decorrer da investigação científica. Quanto à escolha do problema, a questão problema indica o foco que será dado à investigação. Relevância do problema. O problema será relevante em termos científicos quando propiciar conhecimentos novos ao campo de estudo e, de modo prático, a relevância refere-se aos benefícios que o resultado da pesquisa trará para a sociedade. E essa relevância, ela também aparecerá na justificativa. Oportunidade formativa, profissional. Algumas pesquisas, dependendo da área de formação, podem trazer prestígio, investimentos e oportunidade de sucesso ao profissional. Então, nós temos que também apresentar no projeto de pesquisa a importância desse problema a ser investigado. Por que esse problema é importante investigar? O que ele vai trazer de bom para a sociedade? O que ele vai trazer de bom para aquela comunidade? O que ele vai trazer de bom para aquela sala de aula, para aquele conjunto de professores? Tem que apresentar essas características, esses pontos na questão do problema.
Continuando com o problema. Trata-se de uma situação problemática sentida na realidade que deve ser respondida pela pesquisa. Formalmente, os problemas devem ser apresentados na forma de uma pergunta que envolva as variáveis experimentais básicas. Um problema de pesquisa é objeto de discussão em qualquer domínio do conhecimento científico. O problema pode ser formulado como pergunta, porque facilita sua identificação por parte de quem consulta o projeto ou relatório de pesquisa. O problema deve ser claro e preciso. Também pode ser apresentado como uma afirmação. Formular o problema consiste em dizer de maneira explícita, clara, compreensível e operacional qual a dificuldade com a qual nos defrontamos e que pretendemos resolver, limitando seu campo e apresentando suas características. Então, o problema de uma pesquisa deve estar muito claro, deve estar objetivo. Por quê? Porque todos esses pontos. Porque para quem vai ler, para quem vai avaliar o seu projeto, não ter dúvidas de qual problema você está investigando. Qual a lacuna que você se propõe a resolver. Praticando. Assunto: educação. Tema: a leitura no 4º ano. Delimitação do tema: a leitura literária no 4º ano da Escola Dom Pedro, com textos amazônicos. Qual é o problema que eu identifiquei e que eu quero resolver? O uso de textos amazônicos no 4º ano da Escola Dom Pedro motivará a leitura literária? Vejam que eu transformei a delimitação do tema em um problema por meio de uma pergunta. Então, esse é o problema que eu quero resolver, que eu quero investigar, que eu quero propor algumas soluções. O que eu estou dizendo aí? Será que esse uso de textos amazônicos vai motivar a leitura nesse 4º ano? Então, esse é o problema. Partimos agora para a hipótese. Colocando o problema em toda a sua amplitude, o autor deve enunciar suas hipóteses. A tese propriamente dita, ou hipótese geral, é a ideia central que o trabalho se propõe demonstrar. Segundo Severino, hipótese é o que pretende demonstrar e não o que já se tem demonstrado. Isso tem que ter muito cuidado, porque se eu já sei a resposta da pesquisa, por que eu vou fazer a pesquisa? Né? Então, eu não posso ter a resposta da pesquisa. Eu já sei o que vai resultar essa prática da pesquisa. Se eu já sei, não preciso fazer a pesquisa, né? Então, a hipótese ela vai servir para eu confirmar ou não, ao final, se aquela hipótese estava correta ou não. Corresponde a uma resposta provisória, cuja função é antecipar os resultados da pesquisa. Qual a resposta provisória ao problema a ser pesquisado? Apresentar uma ou mais hipóteses, possíveis respostas às questões registradas como problema de pesquisa, respostas essas que serão confirmadas ou não, refutadas, né, na execução da pesquisa. Justificativa, o outro elemento do projeto de pesquisa. Por que estudar esse tema? Vantagens e benefícios que a pesquisa irá proporcionar. Importância profissional, acadêmica e social. Deve ser convincente. Nessa etapa da justificativa, você deve dizer o quê? Por que o seu projeto é importante para a sociedade? O que ele vai trazer de bom? Por que o seu projeto é importante para a sua profissão? Para o seu meio profissional? O que ele vai trazer de bom? Para o curso de graduação, por exemplo. Então, todos esses itens devem constar na sua justificativa. A justificativa consiste em uma exposição sucinta, porém completa, das razões de ordem teórica e dos motivos de ordem prática que tornam importante a realização da pesquisa. Deve-se mostrar claramente o porquê de o projeto ser importante. Em alguns casos, a justificativa é redigida na introdução do projeto. Em outros, é um item específico. Determinação de objetivos. O que pretendo alcançar com a pesquisa? Nós temos o objetivo geral,
que é qual o propósito da pesquisa, e nós temos os objetivos específicos, que é a abertura do objetivo geral em outros menores. Seriam os possíveis capítulos ou partes do TCC. O objetivo geral deve estar diretamente relacionado com o problema de pesquisa. Se o meu problema é em relação à leitura e eu vou utilizar textos amazônicos, o meu objetivo geral tem que ter relação com isso, certo? O objetivo geral é o que eu quero alcançar ao final da pesquisa. E os objetivos específicos, eles vão ser os pormenores do objetivo geral. Como eu vou alcançar esse objetivo geral? Aqui eu trago um exemplo de objetivo geral. Trabalhar textos amazônicos no 4º ano da Escola Dom Pedro, para a prática do letramento literário. Como seriam os específicos? Identificar o processo de leitura literária no 4º ano da Escola Dom Pedro. Então vejam, para eu alcançar o geral, eu primeiro tenho que passar por várias etapas, e essas etapas são os objetivos específicos. Então, o primeiro passo, identificar o processo de leitura. Depois, eu vou relacionar, identificar os livros que tematizam a Amazônia presentes na biblioteca da escola. Então, eu já tenho 2 ações aí. Eu identifiquei como está o processo de leitura dos alunos e depois eu fui à biblioteca identificar quais são os livros que fazem parte dessa temática amazônica. Depois, construir ações pedagógicas com os livros amazônicos para leitura literária no 4º ano da Escola Dom Pedro. Então, eu fui primeiro ao meu sujeito, ao meu grupo que está sendo pesquisado, aos meus alunos, identifiquei lá o problema em relação à leitura. Depois, fui à biblioteca e fiz uma relação de todos os livros que podem ser trabalhados em relação à temática da Amazônia, certo? Depois, o que eu fiz? Construir procedimentos, estratégias de como trabalhar esse material com aquele público, com aquele grupo de alunos que apresentou problema em relação à leitura. E o último objetivo específico, realizar uma semana de leitura literária com desenhos, músicas e o uso da oralidade. Vejam que o último objetivo específico, ele vai demonstrar como que o meu sujeito, o meu aluno daquele grupo, daquela sala de aula, conseguiu trabalhar com os textos amazônicos, certo? Os enunciados dos objetivos devem começar com um verbo no infinitivo, que precisa apontar uma ação passível de mensuração. Aqui eu apresento algumas sugestões de verbos empregados na formulação dos objetivos. Se eu quero indicar conhecimento, eu posso utilizar apontar, arrolar, definir, enunciar e etc. Se eu quero indicar compreensão, descrever, discutir, esclarecer, examinar e etc. Se eu quero indicar aplicação, aplicar, demonstrar, empregar, ilustrar e etc. São exemplos que vocês poderão utilizar na elaboração dos objetivos de vocês. Se vocês forem utilizar em relação à análise, quais são os verbos? Analisar, classificar, comparar, constatar, criticar e etc. Indicando síntese, articular, compor, constituir, coordenar, reunir e etc. E indicando avaliação, apreciar, avaliar, eliminar, escolher, estimar e etc. São verbos que vocês poderão utilizar na escrita dos objetivos de vocês. Na próxima aula, nós trabalharemos com referencial teórico, metodologia, orçamento e cronograma na área da educação, continuando com a elaboração do projeto de pesquisa. Até a próxima aula. Educação à distância, mudando realidades.